Quem é Lula? Lula, cujo nome completo é Luiz Inácio Lula da Silva, é um político brasileiro que serviu como presidente do Brasil de 2003 a 2011. Ele foi o primeiro presidente operário na história do país e é uma figura polarizadora na política brasileira. Lula é um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, PT, e construiu sua carreira política como líder sindical no final dos anos 1970. A visão em relação aos dois governos de Lula pode variar dependendo das suas perspectivas ideológicas e políticas. No entanto, é possível destacar algumas opiniões e críticas frequentemente levantadas em relação aos governos de Lula. Vale ressaltar que essas opiniões não representam necessariamente a visão de todos, uma vez que há diversidade de opiniões dentro dessa corrente política. No fim do vídeo terá os números da economia durante os dois governos Lula. Não vamos falar sobre o mandato atual nesse vídeo. Políticas econômicas e equilíbrio fiscal. Alguns podem criticar os governos de Lula por supostamente adotarem políticas econômicas intervencionistas e por não priorizarem o equilíbrio fiscal. Eles podem argumentar que o aumento dos gastos sociais e investimentos, juntamente com a falta de controle dos gastos públicos, resultou em déficits fiscais e aumento da dívida pública. Papel do Estado na economia. Políticos liberais tendem a defender a redução da intervenção do Estado na economia e a promoção de maior abertura e liberalização econômica. Alguns críticos argumentam que os governos de Lula aumentaram o papel do Estado na economia por meio de políticas de estímulo governamental, como programas sociais e incentivos fiscais, que poderiam distorcer a livre concorrência e prejudicar a eficiência econômica. Ambiente de negócios. Outra crítica comum aos governos de Lula está relacionada ao ambiente de negócios. Alguns argumentam que medidas regulatórias e burocráticas podem ter prejudicado a competitividade e o empreendedorismo, dificultando o crescimento econômico sustentável. Relações internacionais. No campo das relações internacionais, existem preocupações em relação às políticas externas adotadas pelos governos de Lula. Eles podem questionar a aproximação com regimes considerados autoritários ou a busca por maior protagonismo regional, considerando que tais ações possam prejudicar as relações com países democráticos e impactar negativamente a imagem do Brasil no cenário internacional. Corrupção durante o governo Lula. A corrupção é um tema complexo e controverso quando se trata do governo de Lula. É importante analisar diferentes perspectivas e informações para entender melhor essa questão. Durante o governo de Lula, houve uma série de escândalos de corrupção que afetaram o Brasil. Alguns dos principais escândalos que envolveram membros do governo e do Partido dos Trabalhadores, PT, foram: Mensalão. Em 2005, veio à tona o escândalo conhecido como Mensalão, que envolveu um esquema de compra de votos de parlamentares em troca de apoio político ao governo. Vários membros do PT foram condenados por corrupção ativa, lavagem de dinheiro e outros crimes relacionados. Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato, iniciada em 2014, revelou um amplo esquema de corrupção envolvendo políticos, partidos e empreiteiras. Embora a investigação tenha se estendido para além do governo de Lula, algumas das principais acusações e condenações relacionadas à corrupção ocorreram durante seu mandato. Dados dos governos Lula de 2003 a 2011. PIB primeiro governo Lula. 2003, mais 1,14%. 2004, mais 5,76%. 2005, mais 3,20%. 2006, mais 3,96%. Primeiro governo Lula, acumulado do PIB. De 2003 a 2006, mais 14,76%. PIB do segundo governo Lula. 2007, mais 6,07%.
2008, mais 5,09%. 2009, menos 0,13%. 2010, mais 7,53%. Inflação. Primeiro governo Lula, 6,04%. Segundo governo Lula, 5,14%. Desemprego governo Lula, 2002, 11,7%. 2003, 12,4%. 2006, 8,4%. 2010, 6,7%. Dívida pública sobre o PIB. Primeiro governo Lula, 2006, 65% do PIB. Segundo governo Lula, 2010, 62% do PIB. Dólar. De 3,50 em 2003 para 1,65 em 2011. Esses números parecem bons, no entanto, críticos apontam que durante seu governo, houve uma maior intervenção estatal na economia, aumento do déficit fiscal e uma série de escândalos de corrupção que prejudicaram a imagem do país. Além disso, alguns argumentam que as políticas de Lula podem ter criado um ambiente de maior incerteza para os investidores, devido à intervenção estatal mais ativa. Comenta o que você achou, curte e se inscreva no canal.